Evangelho por Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Essa madrugada o Senhor colocou algo no meu coração. Eu preciso dizer que é um privilégio servir a igreja, servir vocês com aquilo que Deus tem me dado. Sinto-me honrado por Deus por saber que Ele tem colocado algo no meu coração para abençoar vocês. Eu fico feliz por apenas me dispor. Não é ser tão capaz, mas é só se dispor. E eu me alegro porque o Senhor tem abençoado a sua vida. E eu quero fazer parte dessas ferramentas de Deus para abençoar você, amém? Então hoje eu quero que você, com essa palavra, alcance 3 níveis de colheita. Uma colheita recalcada, sacudida e transbordante para a sua vida. Amém? Deus vai falar com você nessa manhã. Eu não sei, talvez hoje eu não vou fazer como quinta, de pular aqui, de gritar como eu gritei quinta-feira. Mas hoje Deus tem uma palavra de vida. Nós vamos ler. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Antes de ler, eu quero fazer menção da vida do Osiel. Osiel é um grande amigo, é tio da Larissa. Osiel, ele foi o que me ensinou a tocar bateria. E quando a gente era, o que, Osiel? A gente tinha uns 13, 14 anos, né? 12 anos. Eu sempre achei o Osiel da turma, o geninho, sabe? Ele era o inteligente da turma, ele criava tudo. Se deixasse, ele criava um avião, colocava a voar. E ele me ensinou a tocar bateria, a gente tinha muito tempo, a gente brincava muito. E eu louvo a Deus pela sua vida. Te receber aqui juntamente com teu filho, a tua nora, não é isso? E aí a esposa, perdão, o filho, tá aí o lindão, trabalha com o Iago. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Esse menorzinho aí, é o seu. Ziel tá ficando velho também. Deus te abençoe, viu? Obrigado, filho. Vamos lá, Lucas 11, olha o que diz a palavra. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele, aqui com Jesus, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, aqui Jesus dizendo: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou-se e começou a falar, e entregou-o na sua mão, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém. Podemos assentar, nós vamos ler a palavra. O texto que a gente leu fala de uma cidade, fala de um defunto, fala de uma mãe, fala de uma multidão e também fala de um Jesus. O texto que nós lemos vai narrar essa narrativa, ela vai contar a história
que estava acontecendo em uma cidade, e o nome da cidade é Naim. A cidade de Naim, ela ficava próxima de Nazaré, ela ficava na Galileia, situada no sul do Monte Tabor. E essa cidade de Naim, por estar próxima de Cafarnaum, de Nazaré, nós vamos lembrar que Jesus fez, filha, muitos milagres em Cafarnaum, muitos milagres em Nazaré. E aí agora Jesus sai de Nazaré, sai de Cafarnaum e ele vai chegar numa cidade. E o significado do nome da cidade de Naim chama muito a atenção, porque o significado da cidade quer dizer agradável. O significado da cidade, Poliana, quer dizer bela. Mas olhe para mim, uma cidade, Tiso, como é que está a gestação, filha? Está indo bem? Quantas semanas já? Meu pai, que benção. A cidade chamada Naim, e vamos lembrar que na época de Jesus, os nomes, eles tinham muito sentido, não era como é agora. Não é porque, ganhou a Copa do Mundo, todo mundo vai colocar o nome de Neymar. Lembra dos anos 2000 ali, que o Ronaldinho fez vários sucessos, um monte de nome registrado como Ronaldo, Ronaldinho, até Bebeto colocava. Por quê? O pai achava esse jogador um ídolo, mas aqui não. Na época de Jesus, na época dos hebreus, todo nome tinha um significado. Você sabe o significado do teu nome? Ernesto quer dizer um combatente, um soldado que vai até o fim sem desistir. E Aguiar quer dizer aquele que voa acima das águias. Forte, né? Meu pai não sabia, mas é o significado do meu nome. Agora Naim está dizendo assim, ó, cidade bela. Quando alguém lembra de Naim, aí lembra de uma palavra chamada agradável. Mas agora escute, olhe para mim. Mas no lugar da beleza, em um lugar de agradabilidade, a Bíblia está dizendo que tem uma morte. A Bíblia está dizendo que acontece, tem um defunto que está já saindo da cidade. Porque o versículo de número 12, o texto vai dizer que quando Jesus chegou na porta da cidade, olhe para mim, Jesus encontrou o cortejo na porta da cidade. Então, se já estavam na porta da cidade, olhe para mim, se já estava na porta da cidade, é porque é o seguinte, o menino morreu, e na cultura judaica da época, eles esperavam 3 dias, pergunte por quê? Porque eles ainda acreditavam que durante 3 dias, podia vir uma divindade, ou um Deus que eles acreditavam, que podia ressuscitar o menino. Mas aí, então já tinham se passado 3 dias, nada aconteceu. E tinha uma cultura na época que a população, as pessoas, um sepultamento, um cortejo, ou um velório, era algo comunitário. Todos se uniam para consolar a família. Então quando passou o 3º dia, Priscila, alguém disse assim, olha, já não dá mais. A gente precisa agora seguir a ordem, que é o quê? Sepultar, porque o teu filho morreu. E essa mulher, como a Bíblia fala que ela é uma viúva, se ela é uma viúva é porque ela já tinha um marido e o marido passou pela mesma situação. Então a morte visitou a casa dessa mulher um dia, a morte visitou a casa dessa mulher, Richard, novamente. E aí agora, a Bíblia vai dizer que Jesus chega na porta da cidade. Quando o que, pastor? Quando a morte está vencendo. Jesus chega na porta da cidade quando a morte tem uma voz. Jesus chega na porta de uma cidade quando a morte está movimentando uma família, uma comunidade, uma nação e um povo. E Jesus aparece. O texto vai dizer que essa mãe agora, ela já está perdendo as esperanças. Lembrando vocês, já disse isso aqui outras vezes,
na cultura dessa época, quando uma mulher perdia o marido, o filho mais velho era que sustentava a mulher. E aí agora, o que acontece? Essa mulher, quando o marido morreu, Tailane, ela tem uma esperança. Lembrei de você ontem à noite, lembrei de você hoje de manhã. Estava ali no gabinete chorando e orando por você. Eu te vi aqui hoje. Então hoje, antes de ir embora, você vai falar comigo, porque tem um mistério de Deus para desenrolar contigo aí, em nome de Jesus. Agora essa mulher, ela está aqui perdendo todas as esperanças, porque o marido morreu, a esperança era o filho, e o filho morreu. Aí parece que a morte, ela vem visitando essa mulher com uma certa frequência, sim ou sim. Olhe para mim, a bem da verdade, nós somos espírito, alma e corpo, sim ou sim. A bem da verdade é que a morte visita a gente todo dia. Sabe por que alguns cabelinhos ficaram brancos? Porque perdeu alguma vitalidade aí na célula, na raiz, e foi perdendo vigor, ficou branco. E daqui a pouco, acredita, de alguns, somente de alguns e muito poucos, eles vão até cair. Sabe por que aparecem as rugas? Porque vai morrendo algumas células, e essas células vai perdendo a força. Sabe por que aparecem algumas rugas? Porque o nosso corpo vai morrendo algumas forças, e aí vai perdendo o colágeno. Por isso que tem algumas irmãs que tomam o que, gente? Não vou nem perguntar quem toma colágeno. Mas o colágeno que você bebe hoje é para recuperar uma morte que já aconteceu aí. Vocês estão comigo? E aí vai saindo as rugas, para alguns casos, Daniel, vai cair no cabelo. E a gente que tem queda de cabelo, a gente ora muito, né, irmãos? Os homens, principalmente. Então, olha aqui, ó. Então quer dizer que esse corpo, todo dia tem algo morrendo. Sim ou sim, gente? Todo dia tem alguma coisa morrendo. Se você não cuidar dos seus dentes, as bactérias vão vir e vai matar a força da raiz do seu dente. Você pode perder um dente, fazer um canal. Então, escuta, tem coisas, a nossa vida sempre está tendo algumas coisas que estão morrendo. Eu estou falando primeiramente do corpo. Vamos para a alma. A alma que é a sede, versinho, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa lembrança. Olha aqui, imagine que você está tão feliz, está lá na empresa vendendo, e aí daqui a pouco vem uma notícia ruim. O entregador estourou 10 sacos de cimento, e agora você vai ter o prejuízo do saco de cimento. E aí o que acontece? A alegria nessa hora vai embora, vem a tristeza. Matou a alegria da Tailane. Vocês estão percebendo que a morte, ela bate na nossa porta? Nossa, pastor, que palavra é essa? Bate. Sabe o dia que você está tão bem, daqui a pouco acontece um fato, você se entristece? Eu vou melhorar para você entender. Você empolgou tanto com o contrato, mas o contrato não aconteceu. Esse não matou sua alegria. Você está vindo trabalhar, de repente, daqui a pouco o que aconteceu? Você está bem, você está motivado, alegre, feliz da vida. Alguém vem, bate no seu carro, matou a sua alegria. Eu falei mortes do corpo, estou falando de mortes que acontecem na nossa alma. Sabe, o desespero. Ontem eu publiquei algo na internet, eu falei, olha, todo mundo pode desistir de você, menos você mesmo. Todo mundo pode afastar de você ou abandonar você, menos você mesmo. E tem horas que a morte, ela bate na nossa porta, e outras vezes ela não bate, ela entra na nossa vida sem a gente pedir. Vocês estão me entendendo? Se eu falei do corpo, estou falando da alma, eu preciso também falar do espírito. Você lembra o quanto que você estava fervoroso, lia a Bíblia todo dia, jejuava toda semana, falava de Jesus para a vida das pessoas, tinha a maior alegria de estar na casa de Deus, mas de repente algo te aconteceu, você foi esfriando. Eu estou falando com pessoas aqui que têm dons que Deus confiou, tem uma vocação que Deus estabeleceu, mas a morte chegou e destruiu. Nós estamos lendo uma história de uma mulher que perdeu um filho. Então esse filho morreu fisicamente e ia embora. Mas a questão
é que tem situações na nossa vida que a gente não perdeu alguém de forma física, mas quando você olha para a tua família, parece que acabou o amor, morreu. A morte chegou e matou o amor, o sentimento, a aliança. Acontece ou não acontece isso na nossa vida, irmãos? Quando você às vezes está com um problema financeiro, ou seja, tem um vigor financeiro, você está bem hoje, tem uma suficiência financeira, uma renda residual, mas aí daqui a pouco vem um problema, e essa vida financeira, ela é vencida, sabe, por catástrofes ou algo inesperado. Mas olha aqui, vamos ver essa mulher? Vocês estão comigo, amém? Olha aqui essa mulher. A pergunta é, por que algumas coisas morrem na nossa vida? Agora, escute, sempre quando tem uma morte acontecendo, tem alguém ficando triste, tem alguém ficando preocupado, tem alguém ficando desesperado. Essa mulher, quando perde o filho, ela fica triste, ela começa a ficar preocupada e ela também começa a ficar desesperada. Parece que todos os dias a morte quer bater na nossa vida, para matar a sua alegria, para matar a sua felicidade, para destruir o teu corpo, para destruir a tua conexão com Deus. Eu não sei você, mas de repente alguma situação da sua vida, por uma questão de escolha errada, você se sentiu às vezes até distante de Deus. É porque alguma coisa tentou destruir o seu relacionamento com Deus. Mas olhe para mim, eu começo a pregar agora aqui. A Bíblia vai dizer que essa mulher está em desespero. Ela não tem mais o que fazer. As forças dela já não é mais suficiente. Ela não consegue, escuta, não tem ninguém. Ela está cercada, Maria, por muitas pessoas, mas não tem ninguém que consegue trazer uma palavra de alívio para ela. Ela se encontra limitada, porque ela está preocupada, triste, desesperada, até porque o que está acontecendo aqui sai da lógica, da biologia humana, porque por mais doloroso que seja, o que é correto, ou na cronologia humana, o que é correto é um filho enterrar um pai ou uma mãe, que é o mais comum. Mas aqui nessa questão está o contrário, é uma mãe que está enterrando um filho, e agora ela chega numa situação que ela não consegue fazer algo para mudar, ela não consegue mudar a realidade. Não tem pessoas que pode chegar, por mais amável que seja, por maior que seja a manifestação da compaixão, por mais linda que seja a palavra, ninguém consegue ajudar essa mulher. E assim, às vezes é na minha e na sua vida. Você olha e diz, parece que não tem jeito, eu não consigo ver uma solução, uma direção, uma resposta, me vejo limitado, me vejo, freado, me vejo impossibilitado de mudar uma realidade. A vida dessa mulher tem coisas que estão dando errado. A vida dessa mulher é levada por situações onde alguém olha e fala, essa mulher nasceu para dar errado. Imagine, porque a cidade era pequena, como eu disse aqui até quinta-feira passada. As cidades não eram como Uberlândia. Às vezes uma cidade ela era um bloco, como esse bairro aqui, Custódio Pereira. Nem Custódio é muito grande ainda. Então quando alguém falecia, todo mundo conhecia. A gente estava em Santa Juliana esses dias, e é 16 mil habitantes, e eu cheguei, passei, tem um carro de comunicação, nota de falecimento, faleceu na data de hoje. Então a cidade inteira fica sabendo. Imagine naquela época. Então essa mulher um dia passou com o marido, e agora alguém olha e fala, tá de novo? E agora com o filho? De novo. Eu estou falando com pessoas aqui que tentou um projeto e não deu certo, aí tentou o outro e não deu certo. Alguém falou, de novo? Vai namorar de novo? Vai querer comprar casa de novo? Vai querer abrir de novo? Vai querer ficar indo para a igreja de novo? Vai procurar esse negócio de pastor de novo?
vai voltar para ele de novo, vai querer acreditar de novo. É o que estava acontecendo na vida dessa mulher. Mas a gente está falando recentemente muito aqui nesse altar sobre diagnóstico. O diagnóstico médico veio, e aí, você vai no médico de novo. Mas escute, é nesse cenário. A história dessa mulher, ela é assim, somente até Jesus aparecer. E eu vim aqui só para dizer isso para vocês. Tem uma hora que Jesus aparece. Tem uma hora que Jesus vai aparecer. Fala isso para quem está do seu lado. Tem um momento da sua vida que Jesus vai aparecer. Ela nem sabia, Poliana. Isso que é a questão do milagre de Deus na nossa vida. Enquanto ela está indo para os últimos momentos, na cabeça dela, os últimos momentos com meu filho, Jesus já estava a caminho de Naim, e ela nem sabia. Eu vim aqui para dizer para você, esse culto foi, aleluia, está sendo realizado. Jesus está trazendo essa mensagem para você para dizer: chegou a hora de eu aparecer na sua vida, chegou a hora de eu entrar em cena na sua vida, porque tem uma hora, independente da realidade, Jesus aparece, Jesus aparece, Jesus aparece. Escute, queridos, eu sei, aleluia, você sabe o que Deus está falando com você, porque às vezes como essa mulher, às vezes como essa situação, tem uma multidão, mas não pode te ajudar. A porta está dizendo, acabou, está chegando o fim da história, não tem mais jeito, a gente já esperou 3 dias, já fez tudo que podia fazer, ninguém mais pode fazer alguma coisa. Mas Jesus aparece quando ninguém mais pode. Jesus aparece quando parece que está tudo perdido. Jesus aparece quando a esperança já foi embora. Jesus aparece quando não tem mais recurso humano. Jesus aparece quando aparentemente a única coisa que tem que se fazer é enterrar o sonho, enterrar a promessa, enterrar a profecia. Mas aí Jesus aparece e está dizendo: ei, eu apareci, e tem um porquê que eu apareci. Por que Jesus apareceu? Pergunta por quê. 2 pessoas perguntaram. Pergunta por quê. E aí eu quero compartilhar com você. Por que Jesus aparece? Jesus aparece porque o que morreu precisa ficar vivo. Lembra que eu disse agora há pouco? A tristeza, as coisas mataram o meu sonho. Mas aí Jesus vai aparecer por quê? Porque o que estava morto aí precisa ficar vivo. Na vida dessa mulher, esse menino morreu. Aí Jesus chega, sabe por quê? Porque Jesus sabe, ele não pode morrer, ele precisa ficar vivo. Jesus chegou hoje na história da sua vida para dizer: eu cheguei, eu apareci, porque o que está morto precisa ficar vivo. Ele vai colocar vida naquilo que está morto. Escute, por que Jesus apareceu? Vamos ler mais. Por que Jesus aparece? Jesus aparece porque o que morreu fará muita falta. Olha aí o que está acontecendo contigo. Você sabe que você não pode perder isso. Você sabe que você não pode. Mas aí Jesus chegou por quê? Porque o que morreu faz muita falta. Esse filho ia fazer muita falta para essa mulher. Diante da questão emocional, diante do vínculo familiar, diante do sentimento maternal, diante da cultura da época para ela ser criada e cuidada pelo filho. Mas Jesus apareceu porque o que morreu faz muita falta. Vamos de novo. Por que Jesus aparece? Jesus aparece porque o que morreu faz a vida de alguém ter sentido. Você está entendendo que tem coisas na sua vida que faz sentido, mas parece que está acabando? Aí Jesus chega para dizer: não vai morrer aquilo que faz sentido na história da sua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez pela frustração, parece que não está tendo sentido de viver. Mas aí Jesus aparece. Por quê? Porque quando Jesus aparece,
Ele vai dizer: isso que está morrendo, essa alegria, essa comunhão, essa satisfação, esse dom, esse chamado, essa vocação, esse contrato, essa família, esse casamento, esse futuro, essa promessa, precisa ficar vivo, porque vai dar sentido para a sua vida. Vou mais um. Por que Jesus aparece? Porque o que morreu compromete a continuidade da vida de alguém. Esse menino compromete a continuidade da vida dessa mãe. Vamos lá, por que Jesus morreu? Por que Jesus aparece? Jesus aparece porque o que morreu era esperança para alguém. Você já viu quando alguém fala assim: eu perdi a minha esperança? Perdeu a esperança por causa de um episódio, Núbia, que deu errado. Uma frustração, Richard, que aconteceu. Quantas vezes você foi decepcionado pelo seu próprio pai? O seu pai é para ser o seu herói, e acabou que o seu pai se tornou uma vergonha para você. E aí quando você pensa que já que não tem mais jeito, aí chega Jesus para dizer o seguinte: eu cheguei porque o que morreu levava a tua esperança, mas agora eu cheguei para dar vida àquilo que estava morto. Quantas vezes você gerou uma expectativa, talvez até num líder de uma igreja, um pastor? Talvez você passou um dia e falou: eu vou cumprimentar o pastor Ernesto hoje. Apóstolo agora, irmãos. Eu vou cumprimentar o apóstolo Ernesto. E aí ele passa correndo, ele não te vê. E como você foi criado no módulo de ser rejeitado, você fala: tá vendo? Nem o pastor da igreja está me vendo. E isso mata a sua alegria, mata a sua esperança, a sua expectativa de vida. Mas eu estou pregando uma palavra que está na Bíblia Sagrada, que Jesus aparece na hora que a morte quer vencer. É por isso que ele foi lá. Qual que foi a canção que nós cantamos aqui agora há pouco? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, os céus te adoram, a tua glória, pois ressuscitaste vivo, és invencível, inabalável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Chega uma hora que Jesus aparece. Chega uma hora que Jesus aparece. Pastor, eu estou passando uma vergonha financeira, mas tem uma hora que Jesus aparece. Pastor, mas eu estou com uma enfermidade. Chega uma hora que Jesus aparece. Pastor, a minha casa saiu de ordem, mas tem uma hora que Jesus aparece. Pastor, mas eu estou tão cansado, mas chega uma hora que Jesus aparece. Pastor, eu estou tão triste, chega uma hora que Jesus aparece. Eu vim aqui para dizer para você: Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece. Quando Ele aparece, Ele muda tudo, Ele muda a realidade, Ele muda o cenário, Ele muda a circunstância, Ele muda a realidade. Eu estou pregando de um Jesus que aparece. Sabe aquela situação? Ele aparece. Sabe aquela realidade? Ele aparece. Sabe aquela circunstância? Ele aparece. Quando Ele aparecer, Ele vai mudar
tudo na história da sua vida. Escute, por que ele aparece? Jesus aparece por quê? Porque o que morreu faz alguém passar por um triste caminho novamente. Ela já tinha passado nesse caminho, sim ou sim, gente? E aí agora, porque o menino morreu, ela tem que passar de novo num lugar que te trouxe tristeza. Aí Jesus está dizendo, não, eu preciso entrar em cena, porque o caminho que traz lembranças ruins não vai fazer parte da sua história mais. Quebrei uma vez, está com medo de quebrar de novo. Jesus vai entrar em cena, porque nesse caminho de quebra você não entra mais. Pastor, eu fui frustrado com uma realidade. Então, Jesus vai entrar em cena porque nessa frustração você não passa mais. Eu estou pregando para alguém aqui que Deus está dizendo assim, ó, eu estou aparecendo hoje na história da sua vida. Não importa a circunstância, não importa a realidade, Ele aparece. Eu vou falando aparece até você entender e dar glória nessa manhã. Jesus aparece nos cenários mais desfavoráveis. Jesus aparece quando você não dá conta. Jesus aparece quando você não entende. Jesus aparece quando as coisas não estão fazendo mais sentido. Jesus aparece quando você perde o controle das coisas. Jesus aparece quando às vezes a segunda alternativa também não está dando certo, mas Ele aparece. Escute, não sei se tem mais, Eli, porque eu perdi as contas, tenho 7. Jesus aparece porque o que morreu é motivo de lágrimas de alguém. Olha aqui, sabe por que Jesus aparece? Porque tem coisas que estão te fazendo chorar, e Ele vai aparecer para enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo aqui nesta manhã. Aparentemente tudo isso aqui é ruim, mas eu estou pregando para um povo que veio quinta-feira e mudou o estilo de vida. Porque quinta-feira Deus mudou o estilo de vida de algumas pessoas aqui. Qual que é o nosso estilo de vida? Bitarrom, confiança, aquele que acredita. Confiar é atrair aquilo que confia. Confiar é se apoiar naquilo que confia. Confiar é descansar naquilo que confia. Agora olha aqui, tem um cenário desfavorável, tem uma circunstância na vida dessa mulher que não tem jeito. E olha aqui, olhe para mim, dobre a sua atenção. É claro, a lógica, todo mundo vai dizer, morreu em terra. Mas quando Jesus aparece, Ele tira a lógica do curso e começa a fazer o que é improvável na história da sua vida. Meu pai aos 11 anos de idade, a mãe não sabe ler e escrever, o meu irmão com a vida dele lá e tal, não era tão estudioso, alguém olhava e eu era um pouco espoleta, já ouviram falar, os antigos falam, esse menino é espoleta, né? Então eu sempre fui muito ativo, muito, enérgico como eu sou, e aí meu pai morreu, a minha mãe sem capacidade cognitiva, às vezes de constituir uma família, aí a gente começa a entrar para um problema muito sério, aparece um homem na vida da minha mãe, e esse camarada, porque a minha mãe trabalhava na UFA, então ganhava um salário razoavelmente bem pela realidade que vivíamos, e aí ele começa a explorar, e foi um gingolô que chegou na vida da minha mãe, então agora minha mãe começa a passar todo o recurso financeiro para ele, a gente começa a passar necessidade na nossa casa, alguém olhar e falar, o que vai ser desse menino? Vai ser um trombadinha, vai ser um vagabundo, vai ser um usuário de droga, vai para o mundo do crime, mas Jesus apareceu na minha vida. Escuta, eu sei que às vezes você vê aí alguns pastores de internet, vai dizer, eu sou a terceira geração de pastores da minha família, meu pai era pastor, meu avô era pastor. O pastor Guilherme Batista esteve aqui, lembra do Guilherme Batista? E aí ele conversando comigo, a gente trocando uma ideia na viagem que fizemos, e ele falando, cara, meu pai falava isso, meu pai falava aquilo, e meu pai, porque o pai dele pastor, e ele começou a compartilhar algumas coisas, cara, mas eu me lembro da minha época de infância, da minha época de jovens e tudo, mas escuta, no meu caso, e talvez no caso de alguns, você não tem uma geração anterior para poder falar, mas Jesus chegou porque tem coisas na sua casa, na tua família, que vai começar a partir de você. Eu não tenho nenhum pastor na minha família, não tem. Aí depois um primo, que casou com uma prima. Mas se eu for olhar na parte da minha mãe, do meu pai quando vivo, ele morava em Presidente Venceslau, ele tinha 3 botecos na cidade de Presidente Venceslau.
E eu fui lá outro dia e o boteco está do mesmo jeito, há mais de 50 anos. E quebrou os 3 botecos que ele tinha. Montou uma sorveteria e quebrou. Comprou um caminhão para carregar algodão e não deu certo, faliu com a empresa de caminhão. Mas aí quando Jesus olhou para o Ernesto, ele apareceu na minha vida. E quando ele apareceu, ele falou: não, tudo que fizer vai prosperar. Porque quando eu apareço, eu tiro da lógica humana e começo a fazer um milagre. Aquilo que não explica, aquilo que ninguém imaginava. A mulher já estava pronta para enterrar o filho, mas Jesus apareceu. Ontem o Hélida me fez lembrar algo que fiquei muito feliz com aquela lembrança dela. Em 2015 eu assumo uma igreja no bairro Minas Gerais, fui ser pastor de uma igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu contei parte aqui na quinta-feira, lembra? Que eu cheguei e vi a secretaria tudo estragada, uns armários velhos, um cadeado enorme para segurar uma gaveta, com um negócio, com um trem, uma argola do lado de fora. Eu falei: não pode, vamos trocar isso, vamos trocar o piso da igreja. Lembra que eu falei, a gente comprou uma tela de data show, a tela automática. Só que na época do nosso ministério, que tinha 77 igrejas, comprar uma tela automática para descer o data show, aquilo era inédito. Mas a gente foi. E ela falou: pastor, aquele dia, na quinta-feira ela estava aqui, ela falou: quase que eu pedi oportunidade para falar. O quê? Quando o senhor chegou na igreja, a maioria dos irmãos ia a pé ou de bicicleta. Era aquele tanto de bicicleta na porta da igreja, e outros iam a pé. Mas o senhor chegou, Deus começou a abrir o coração das pessoas, o Senhor começou a liberar palavras de bênção, o Senhor começou a mostrar o que Deus tem para nós, começou a diminuir as bicicletas e aumentar os carros da igreja. Sabe o que acontece? Quando Jesus aparece, o que não aconteceu nem nos seus antepassados, acontece através da sua vida. Eu vou falar isso porque tem gente que precisa entender. Tem coisas na sua vida que vai começar a partir de você, porque Jesus está aparecendo no seu cenário hoje. E quando Ele aparece, vamos para o texto? Tem mais? A madrugada foi grande, então deu para escrever muita coisa. Jesus aparece porque o que morreu trazia alegria para alguém. Você já viu que tem coisa que te traz felicidade, mas vai embora? Aí Jesus, Ele aparece porque Ele vai trazer de volta aquilo que te trazia alegria. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Ele vai aparecer, porque algo que trazia alegria foi embora. E Jesus está dizendo: eu apareci, porque vai voltar aquilo que te trazia alegria. Jesus aparece, sabe por quê? Aparece porque o que morreu antes da hora. Tinha coisa que não era para sair da sua mão e saiu, mas Deus vai trazer de volta. Tinha coisa que não era para perder e você perdeu, mas Deus vai trazer de volta. Tinha coisa que não era para ir embora, acabou indo, mas Jesus está dizendo: eu apareci para trazer de volta. Jesus aparece por quê? Porque o que morreu ainda tem um propósito para cumprir. O menino não estava na hora de ir embora. Para a gente encerrar, Jesus aparece porque o que morreu precisa ainda cuidar da mãe dele. Por favor, olha o versículo de número 13 e a gente vai. Quem está entendendo essa mensagem? Jesus veio aqui para dizer para algumas pessoas que creem: eu apareci. Olha o que diz o versículo 13, Lucas 7:13. E vendo, escuta, olha que esse texto é muito lindo. Por quê? A mãe está triste, mas Jesus está vendo. A mãe está saindo da cidade, porque significa perdemos toda a esperança, e Jesus está vendo. A mãe está dizendo: não tem mais jeito, e Jesus está vendo. E o texto vai dizer: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe o quê? Mas vem cá, o momento, Lindaura, é de velório. Como não chorar? Pergunte por quê. Pergunta por quê. Jesus, ele fala assim: Lourdinha, é isso. Jesus fala assim: Lourdinha, não chora. Sabe por quê, Osiel? Jesus falando assim, ó: primeiro, não chora porque eu cheguei. Segundo, eu já estou vendo seu futuro. Agora olha a convicção. A Bíblia fala que Ele é a ressurreição e a vida. Quando Ele vai falar com o menino, Ele não fala ressuscita. Ele fala para o menino o quê?
levanta, porque só a presença dele já é suficiente para dar vida àquilo que estava morto. Ele fala: não chores. Mas é uma brincadeira que Jesus está fazendo com a mulher. Chora não, chora não. Mas ele fala: não chora, porque eu já conheço o seu futuro. E quando Jesus aparece, lembra do texto de Jeremias 29:11? Eu é que sei os planos que tenho sobre vós, assim diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Planos, olha, eu que sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Coloca na versão NVI, por favor. Olha lá, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança em Jesus está falando: não chora, mulher, porque Jesus é atemporal, já estava lá na frente. Não chora, porque o menino já está vivo. Versículo de número 13, que nós estamos lendo, Jesus fala: não chores. Aí versículo 14 vai dizer o seguinte: então aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Carregava para onde, irmãos? Para a sepultura. E a sepultura é o ponto final, sim ou sim? Jesus está parando quem quer levar a sua vida para um ponto final. Você está entendendo? Aí ele vai dizer assim, ó, e Jesus disse: jovem, eu ordeno a você que se ressuscite ou levante. Ressuscite ou levante. Aqui está a diferença e eu vou encerrar a mensagem. Jesus está ensinando, Emily, para mim e para você. Quando eu chego, já está pronto. Porque o que eu sou como identidade prevalece nas circunstâncias que você está vivendo. Se eu sou a ressurreição, não tem como a morte ficar junto com a ressurreição. Eu chego e o meu domínio vai se aperfeiçoar na situação que você está vivendo. Agora, qual que foi a boa notícia desse culto? Ele chegou para você. Ele apareceu para você. Então, se você crê que ele apareceu, tem coisas no mundo espiritual que já está acontecendo na história da sua vida. Fique de pé, eu quero orar com você. Coloque, por favor, Salmo de número 103. Salmo de número 103. E o versículo de número 3. Olha o que diz. É Ele que perdoa. Vamos ler o primeiro, por favor. Vamos ler a partir do primeiro. Olha o que diz o texto. Bendiga a minha alma. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Então ele está conversando com quem? Com a alma dele. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. De todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças de nenhuma das suas bênçãos. É o próprio salmista conversando com a alma. E ele fala assim, ó, é Ele quem perdoa todas as suas o quê? Iniquidades, e cura todas as suas. Mas vem cá, se ele está falando com a alma, uma doença do corpo, eu sei, tem uma versão que vai falar Ele que cura todas as suas enfermidades. Tem uma outra versão que vai falar Ele cura todas as suas feridas. Mas ferida no corpo é uma coisa, mas ferida na alma, doença na alma sabe o que o salmista está dizendo? Tem alguma coisa que trouxe morte para sua alma, tristeza para sua alma. Se lá em Lucas capítulo 7 eu estou falando de uma morte física, aqui no Salmo 103 está falando de uma morte na alma. E se eu voltar ao texto, lá em 2 Reis, capítulo de número 17, 1 Reis, capítulo 17, perdão, capítulo 19, olha o que diz. 1 Reis, capítulo de número 19.
E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ela está dizendo assim, ó: você vai morrer do mesmo jeito, Elias, que você matou os profetas de Baal. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4: E ele foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o que, gente? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Quantos aqui já não fizeram essa oração? Senhor, eu não aguento mais. Versículo 5: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te. Se em Lucas tem uma morte física, Salmo 3 tem uma morte da alma, aqui tem alguém que está querendo matar o chamado. Eu não quero ser mais profeta. Ele está dizendo: espiritualmente eu estou morto, que eu deixei de acreditar. Mas em Lucas Jesus aparece. Em Salmo 103, Davi vai lembrar: o Senhor, o Deus Pai, cura suas feridas. E aqui em Reis, Deus vai enviar um anjo para dizer: não é a hora, porque quando eu chego, quando eu apareço, eu vou dar vida para aquele que está morrendo. Queridos, eu quero orar com vocês aqui hoje. O que será que está perdendo força na sua vida que não é para perder? O que será que está gerando morte? Quais são os episódios que feriram a tua alma, o teu corpo, o teu espírito? Mas hoje Jesus, ele está aqui porque você sabe que Jesus precisa aparecer na sua história. E se você faz parte desse grupo de pessoas que sabe que Jesus precisa aparecer, nós vamos orar por você. Vamos voltar só para a gente encerrar a leitura de Lucas capítulo 7. Eu falei que hoje talvez eu ia pregar diferente mesmo. Olha o que diz o versículo 14. E chegando-se tocou no esquife, e os que levavam, pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se, começou a falar, e o entregou a sua mãe. Imagina a alegria da mãe. Imagina o entusiasmo da mãe. Como assim? O menino falando: mãe! Aí ela lembra das palavras de Jesus: não chores. Se Jesus apareceu, Ele vai enxugar as tuas lágrimas e vai promover um sorriso sobre a sua vida. Eu estou falando de um Jesus que aparece. Qual que é a situação da sua vida que Ele precisa aparecer? Ele está dizendo: filha, eu vim aqui para dizer para você, eu apareço. Nas horas mais improváveis eu apareço. Nas horas mais incertas eu apareço. Nas horas mais de maior impossibilidades eu apareço. Nas horas mais difíceis eu apareço. Quando ninguém pode fazer, eu faço. Quando ninguém consegue te ajudar, Ele aparece.